Em 1066, os salões do castelo de Caen ecoavam com vozes irritadas e questionamentos fervorosos. Os nobres normandos, homens que haviam jurado lealdade ao duque Guilherme, agora ousavam questionar sua mais audaciosa ambição, a conquista do trono inglês. Entre sussurros e olhares desconfiados, uma pergunta pairava no ar como uma espada desembainhada: qual era realmente a legitimidade da reivindicação de Guilherme ao reino além do Canal da Mancha? O conselho havia sido convocado em caráter de urgência, pois os preparativos para a invasão exigiam não apenas soldados e navios, mas a convicção absoluta de que a causa era justa e divina. As tochas tremulavam nas paredes de pedra, lançando sombras dançantes sobre os rostos graves dos senhores feudais que tinham o poder de fazer ou destruir os sonhos imperiais de seu duque. Se você está gostando desta história fascinante sobre poder, legitimidade e conquista medieval, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio sobre os grandes momentos da história. A tensão no conselho era palpável como o ar espesso antes de uma tempestade devastadora. O duque Guilherme, conhecido por sua determinação férrea e habilidade militar incomparável, enfrentava algo mais perigoso que qualquer exército inimigo: a desconfiança profunda de seus próprios vassalos leais. Os nobres normandos não eram homens facilmente impressionáveis ou ingênuos politicamente. Eles haviam seguido Guilherme em campanhas militares anteriores por toda a França turbulenta, testemunhado pessoalmente sua coragem extraordinária em batalhas sangrentas e sua astúcia política refinada em negociações complexas. Mas a Inglaterra era categoricamente diferente de qualquer conquista anterior. Era uma empreitada que exigia não apenas força militar brutal e organizada, mas uma justificativa moral e legal absolutamente sólida que pudesse ser aceita por toda a cristandade europeia e suas cortes poderosas. Sem esta legitimidade inquestionável, a expedição arriscada seria vista por rivais e aliados como mera pirataria organizada em grande escala, condenando Guilherme ao isolamento diplomático e possivelmente à excomunhão papal. O primeiro nobre a se levantar corajosamente foi Rogério de Beaumont, um dos conselheiros mais respeitados e experientes do ducado normando, veterano de inúmeras campanhas militares vitoriosas e negociações diplomáticas delicadas. Sua voz autoritária cortou o silêncio pesado como uma lâmina afiada recém-forjada: meu senhor duque, compreendemos perfeitamente vossa coragem incomparável e vossa força militar legendária. Mas sobre que direito divino e terreno específico vós reclamais legitimamente a coroa sagrada de Eduardo, o confessor? A pergunta incômoda ecoou pelos corredores de pedra fria e úmida, e outros nobres influentes murmuraram em concordância nervosa e expectante. Era uma questão absolutamente legítima e necessária que merecia uma resposta convincente, detalhada e irrefutável. Outros nobres poderosos começaram a se manifestar sucessivamente, expressando dúvidas similares e preocupações práticas genuínas. Guilherme de Varenne, senhor de vastos territórios, questionou diplomaticamente os custos financeiros enormes e potencialmente ruinosos da expedição militar massiva. Roberto de Eu, comandante militar experiente, perguntou especificamente sobre a reação política previsível dos outros reinos europeus poderosos e suas possíveis alianças contra a Normandia. Cada pergunta adicional adicionava mais pressão psicológica e política sobre os ombros já sobrecarregados do duque ambicioso. Guilherme permaneceu em silêncio calculado por alguns momentos extremamente tensos, seus olhos penetrantes e inteligentes percorrendo cuidadosa e sistematicamente cada rosto presente no salão ornamentado com tapeçarias valiosas. Ele sabia perfeitamente com absoluta clareza que aquele era o momento definitivamente crucial de toda a sua campanha política, muito antes de qualquer batalha decisiva ser travada em solo inglês distante e hostil. A legitimidade multifacetada de sua reivindicação real precisava ser estabelecida de forma completamente inquestionável não apenas perante seus vassalos normandos leais, mas perante toda a Europa cristã influente e suas cortes reais poderosas. Era uma questão existencial complexa de honra cavalheiresca sagrada, direito feudal estabelecido por tradição e, principalmente, sobrevivência política absoluta em um mundo medieval brutal onde pretendentes fracassados frequentemente perdiam não apenas coroas cobiçadas, mas também suas vidas preciosas em masmorras escuras e úmidas, esquecidos pela história e abandonados por antigos aliados oportunistas. Com voz firme e cuidadosamente medida, cada palavra escolhida meticulosamente como um joalheiro seleciona gemas preciosas, Guilherme começou a tecer sua argumentação elaborada e convincente como um mestre artesão experiente tecendo uma tapeçaria política preciosa.
Primeiro, ele relembrou educadamente aos presentes sobre seu parentesco distante mas genuinamente real com Eduardo, o confessor, rei recentemente falecido da Inglaterra e figura respeitada em toda a cristandade europeia. Embora admitidamente não fosse um vínculo sanguíneo direto e inquestionável segundo as leis de sucessão mais rigorosas, havia uma conexão familiar genuína e documentada através de Emma da Normandia, mãe venerável de Eduardo e figura histórica respeitada em todas as cortes europeias civilizadas. Esta ligação sanguínea, embora reconhecidamente tênue pelos padrões dinásticos mais exigentes da época, fornecia uma base inicial absolutamente sólida para sua reivindicação legítima, especialmente considerando que Eduardo havia passado muitos anos formativos e cruciais de exílio político protegido na Normandia hospitaleira durante sua juventude turbulenta e perigosa, criando laços profundos e duradouros de gratidão pessoal, lealdade política e afinidade cultural que transcendiam meras obrigações legais formais. Guilherme explicou detalhadamente como Emma da Normandia havia sido uma figura central na política inglesa durante décadas, casando-se primeiro com Eteoredo, o mal aconselhado, e depois com Canuto, o Grande, tornando-se mãe de reis e formando uma ponte cultural vital entre a Normandia e a Inglaterra. Eduardo havia crescido ouvindo histórias sobre suas origens normandas, aprendendo a língua francesa e desenvolvendo afinidade cultural profunda com os costumes continentais. Durante seu longo exílio na Normandia, Eduardo havia sido tratado não como refugiado, mas como membro honorário da família ducal, participando de conselhos políticos, campanhas militares menores e cerimônias religiosas importantes. Esta experiência formativa havia criado vínculos emocionais e políticos que persistiram mesmo após seu retorno triunfante ao trono inglês. Mas Guilherme, político extremamente astuto e experiente em manobras diplomáticas complexas, sabia perfeitamente que parentesco distante, mesmo bem documentado, não seria absolutamente suficiente para convencer nobres naturalmente céticos e uma igreja cada vez mais poderosa e centralizadamente organizada. Foi então que ele revelou calculadamente seu trunfo político mais poderoso e convincente, a promessa solene e formal feita pessoalmente por Eduardo, o confessor, vários anos antes de sua morte inesperada. Segundo o relato extremamente detalhado e convincente de Guilherme, o rei inglês piedoso e respeitado havia pessoalmente prometido a ele a sucessão legítima ao trono inglês em reconhecimento explícito tanto de seus laços familiares genuínos quanto de sua competência demonstrada como governante justo e eficaz. Esta promessa real não era meramente uma conversa casual e informal entre primos distantes durante um banquete festivo, mas um compromisso político extremamente solene feito na presença de testemunhas absolutamente respeitáveis e dignas de confiança total, incluindo vários bispos influentes e nobres respeitados de ambos os lados do Canal da Mancha. O duque prosseguiu explicando minuciosamente que esta promessa real havia sido cuidadosamente motivada pela necessidade urgente de Eduardo de garantir uma sucessão dinástica estável e legítima após sua morte inevitável, considerando especificamente que ele não havia conseguido gerar herdeiros diretos inquestionáveis com a rainha Edith, sua esposa respeitada mas aparentemente infértil. Eduardo teria reconhecido perspicazmente em Guilherme não apenas um parente sanguíneo legítimo, mas um governante demonstradamente competente, justo e piedoso, perfeitamente capaz de manter a unidade territorial e prosperidade econômica do reino inglês próspero. A promessa teria sido feita de forma absolutamente formal, com juramentos sagrados apropriados e testemunhas eclesiásticas respeitadas, tornando-a moral e legalmente vinculante segundo as leis divinas inquestionáveis e terrenas estabelecidas da época medieval. Guilherme descreveu vividamente a cerimônia onde esta promessa havia sido feita, realizada na Capela Real de Westminster durante uma festa religiosa importante. Eduardo havia chamado Guilherme para uma audiência privada, mas na presença de testemunhas cuidadosamente selecionadas. O rei inglês havia colocado suas mãos sobre relíquias sagradas enquanto pronunciava as palavras que designavam Guilherme como seu sucessor escolhido. Bispos presentes haviam registrado o evento em documentos oficiais, e selos reais haviam autenticado a promessa. Esta cerimônia não havia sido um impulso momentâneo, mas o culminar de meses de consideração cuidadosa sobre o futuro do reino. A narrativa cuidadosa e meticulosamente construída de Guilherme tornou-se ainda mais convincente e politicamente poderosa quando ele mencionou especificamente o juramento sagrado e solene de Harold Godwinson, atual usurpador ilegítimo do trono inglês. Durante uma viagem diplomaticamente motivada e oficialmente sancionada à Normandia alguns anos antes da morte de Eduardo,
Harold teria jurado solenemente sobre relíquias sagradas de santos venerados e mártires respeitados apoiar completa e incondicionalmente a reivindicação legítima de Guilherme ao trono inglês quando chegasse o momento político apropriado. Este juramento sagrado, feito perante Deus Todo-Poderoso e santos intercessores poderosos, transformava Harold não apenas em um simples usurpador político comum, mas em um perjuro moralmente desprezível e espiritualmente condenado aos olhos rigorosamente justos da Igreja Universal. Era uma acusação absolutamente devastadora na sociedade medieval profundamente religiosa e moralista, onde juramentos sagrados eram considerados completamente invioláveis e sua quebra intencional constituía pecado mortal gravíssimo que condenaria a alma impenitente eternamente às chamas do inferno. Guilherme descreveu em detalhes impressionantemente vívidos a cerimônia elaborada do juramento, realizada especificamente na Catedral Majestosa de Bayeux perante uma assembleia extremamente impressionante de nobres normandos influentes e clérigos altamente respeitados. Harold havia sido convidado à Normandia supostamente para negociar a liberação de parentes capturados, mas a visita havia se tornado uma oportunidade para formalizar acordos políticos futuros. Durante a cerimônia solene, Harold havia colocado suas mãos trêmulas sobre um relicário ornamentado contendo ossos preciosos de santos mártires venerados, pronunciando palavras latinas que o comprometiam irrevogavelmente a apoiar a sucessão legítima de Guilherme ao trono inglês. Testemunhas absolutamente confiáveis e respeitadas haviam presenciado atentamente este momento historicamente solene, e a quebra posterior deliberada e calculada deste juramento sagrado por Harold constituía não apenas traição política desprezível, mas blasfêmia religiosa gravíssima que clamava urgentemente por justiça divina implacável. Os murmúrios inquietos no salão começaram a diminuir gradual mas perceptivelmente à medida que os nobres processavam cuidadosa e sistematicamente estas informações legais e morais extremamente complexas e interconectadas. Parentesco sanguíneo estabelecido, promessa real oficialmente documentada e juramento sagrado deliberadamente quebrado formavam uma tríade extremamente poderosa de justificativas legais complementares, cada uma reforçando e validando as outras de forma sinérgica e convincente. Mas Guilherme, mestre consumado da política medieval e suas complexidades, ainda não havia jogado sua carta absolutamente mais forte e diplomaticamente decisiva. Com um sorriso quase imperceptível mas carregado de confiança suprema e conhecimento secreto, ele anunciou calmamente mas dramaticamente que havia buscado ativamente e recebido oficialmente algo que tornaria sua causa completamente inquestionável perante toda a cristandade europeia unificada, o apoio papal explícito, formal e publicamente declarado. A menção específica e dramática do apoio papal oficial causou um silêncio absolutamente completo e impressionante no salão ornamentado, como se o próprio tempo tivesse parado momentaneamente e todos os presentes tivessem sido transformados em estátuas de mármore. Na Europa medieval rigorosamente católica e profundamente religiosa do século XI, poucas coisas eram mais poderosas, convincentes ou politicamente decisivas que uma bênção papal oficial e explícita. O Papa Alexandre II, após cuidadosa deliberação teológica e extensa consulta com cardeais sábios e experientes, não apenas havia dado sua aprovação eclesiástica completa e entusiástica à expedição militar de Guilherme, mas também havia enviado pessoalmente um estandarte papal magnificamente bordado e relíquias sagradas extremamente preciosas para abençoar oficialmente a campanha vindoura. Esta bênção papal extraordinária e historicamente significativa transformava magicamente uma invasão secular comum em uma cruzada sagrada oficialmente aprovada por Deus Todo-Poderoso, uma missão divina urgente para restaurar a ordem cristã apropriada na Inglaterra espiritualmente desviada e politicamente corrupta. Guilherme explicou detalhadamente como havia conseguido convencer o pontífice máximo da cristandade através de uma campanha diplomática brilhante e persistente. Emissários normandos cuidadosamente escolhidos por sua eloquência e piedade haviam viajado secretamente a Roma, portando documentos legais convincentes, testemunhos juramentados por pessoas respeitáveis e evidências físicas convincentes da legitimidade absoluta da reivindicação ducal. O Papa havia sido particularmente convencido pelos argumentos teológicos sofisticados e canônicos detalhados de Guilherme sobre a necessidade urgente e moralmente imperativa de reforma completa da Igreja inglesa corrupta e obstinadamente resistente às mudanças reformistas necessárias. Sob o reinado questionável e ilegítimo de Harold, a Igreja inglesa teimosamente mantinha práticas consideradas arcaicas, incorretas e potencialmente heréticas pelos padrões reformistas rigorosos de Roma moderna e progressista.
Havia questões gravíssimas e teologicamente problemáticas sobre casamentos clericais irregulares e escandalosos, nomeações simoníacas sistematicamente corruptas, resistência sistemática e deliberada às reformas gregorianas essenciais, e uma independência eclesiástica excessiva e desafiadora que ameaçava perigosamente a autoridade papal central e universal. Bispos ingleses continuavam obstinadamente seguindo tradições anglo-saxônicas antigas e ultrapassadas em vez das diretrizes romanas modernas e teologicamente corretas, criando um cisma prático perigoso que ameaçava gravemente a unidade sagrada da cristandade universal. Guilherme havia prometido solenemente ao Papa que, uma vez coroado rei legítimo e reconhecido, implementaria imediata e completamente todas as reformas papais necessárias sem exceção, alinhando perfeitamente a Igreja inglesa rebelde com as diretrizes sagradas romanas inquestionáveis e universalmente aceitas. Esta promessa específica e detalhada de reforma eclesiástica radical e completa era absolutamente crucial para obter o apoio papal decisivo e historicamente significativo. A Igreja estava em pleno processo histórico de centralização administrativa rigorosa e purificação doutrinal sistemática sob a liderança reformista dinâmica e visionária do Papa Alexandre. E a Inglaterra representava infelizmente um dos últimos bastiões europeus de práticas consideradas inadequadas e anacrônicas pelos padrões romanos modernos e teologicamente corretos. Guilherme havia se apresentado habilmente como um instrumento divino especialmente escolhido para completar esta reforma essencial e urgente, um papel messiânico que o Papa Alexandre havia aceito com entusiasmo genuíno e expectativa esperançosa pela purificação espiritual da cristandade. Com o apoio papal precioso finalmente garantido através de meses de negociação diplomática extremamente cuidadosa e estratégica, a resistência organizada dos nobres normandos começou a desmoronar rapidamente e dramaticamente como castelo de areia diante da maré implacável. Roberto de Mortain, meio-irmão extremamente leal de Guilherme e guerreiro respeitado com reputação militar impressionante, foi o primeiro a declarar publicamente seu apoio militar total e incondicional à expedição sagrada. Outros vassalos seguiram rapidamente este exemplo inspirador e politicamente sábio, percebendo claramente que questionar uma causa oficialmente apoiada pelo Papa seria efetivamente questionar a própria Igreja Católica Universal e sua autoridade divina indiscutível. A legitimidade multifacetada de Guilherme havia sido estabelecida de forma absoluta e inquestionável não apenas em termos políticos terrestres, mas também em termos religiosos celestiais completamente inquestionáveis e divinamente sancionados. Os nobres que anteriormente haviam expressado dúvidas legítimas agora competiam entusiasticamente entre si para demonstrar seu zelo religioso pela causa sagrada. Ofereceram soldados experientes, navios bem construídos, recursos financeiros substanciais e equipamentos militares de alta qualidade com generosidade surpreendente e devotamente religiosa. A transformação dramática da atmosfera no conselho era visivelmente impressionante, de ceticismo hostil inicial para entusiasmo religioso fervoroso em questão de poucas horas tensas mas produtivas. Guilherme havia conseguido magistralmente o que poucos líderes medievais conseguiam realizar, unir completamente seus vassalos em torno de uma causa comum percebida como simultaneamente justa, potencialmente lucrativa e divinamente sagrada. Hoje, mais de 950 anos depois desta reunião histórica, a dinastia iniciada por Guilherme, o Conquistador, ainda influencia profundamente a monarquia britânica e a história europeia. Embora tenha passado por muitas transformações políticas e mudanças dinásticas, a linha de sucessão real pode ser rastreada diretamente até aquele duque normando determinado que soube combinar magistralmente astúcia política, legitimidade religiosa inquestionável e força militar decisiva para conquistar um reino e mudar permanentemente o curso da história europeia para sempre.